eu acho que vai ter gente que vai achar cabeção, no sentido de que não é uma história ortodoxa com um desfecho limpinho e bonitinho, com um enredo claro. Tem uma certa loucura envolvida ali. Agora há pouco eu me vi na pior situação que eu venho vivendo há muito tempo, que é quando alguém diz sobre o que é a peça. Eu digo, cada um tem uma resposta diferente. A peça tem um grau de estranhamento. E isso é muito engraçado. É engraçado você ter dito isso nesses termos. Eu vou escrever o Latim em Pó, que é um domínio de textos difíceis, complicados e inacessíveis, e daí eu vou lá e faço um negócio que vem para falar com todo mundo. Aí eu vou escrever teatro, que devia ser um negócio para falar com um monte de gente, e faço uma peça esquisita. Mas eu gosto do esquisito em arte. Eu ando meio desinteressado pelo... Sério, esquisito é a minha palavra-chave. Eu pego uma resenha, diz weird, eu digo, é esse filme que eu vou... é essa peça que eu vou querer assistir. Então tem esse dado do estranhamento. Ao mesmo tempo, tem vários momentos na peça que são de um tipo de engajamento com a plateia do teatro mais aberto, franco e quase exagerado. Momentos cômicos muito abertos na peça. A interação das atrizes com a plateia é muito clara, inclusive para o padrão do que normalmente se espera da Beth, é uma coisa muito mais franca nessa interação com a plateia. Então eu acho que ninguém vai se frustrar demais ali dentro, porque dá pra se divertir, tem muita coisa muito engraçada, as duas se... Bom, a Georgette é a Georgette, e ela puxou a Beth pra esse lugar desse cômico mais rasgado em vários momentos. Vai ter muito momento muito engraçado ali, eu espero que tenha alguns momentos, pra mim são momentos tocantes na peça, mas é uma peça de que as pessoas, eu espero que as pessoas saiam mais se perguntando que diabos foi aquilo, do que tendo entendido uma história. Claro, tem muita coisa ali pra você ficar com a pulga atrás da orelha. Primeiro, eu acho que assim, especialmente para os atores, para as atrizes, para quem é da cena, talvez o maior atrativo dessa peça seja ver Betty Coelho e Georgette Fadel, duas pessoas que vêm de trajetórias muito distintas, que têm perfis bastante distintos, com aquele grau de jogo, de respeito e até de sacanagem uma com a outra no palco. É um negócio impressionante ver o que acontece ali. E elas têm relações com o texto que também vêm de lugares diferentes, né? A Beth é uma desenhista, né? Tudo nela é desenhado, tudo nela é cronometrado, tudo nela é coreografado, ela é de uma perfeição, de uma precisão, e ela leva isso para lidar com o texto. Ela gosta muito de lidar com o texto que chega para ela nesses termos, no nível da vírgula, no nível da respiração. A Georgette é bem mais livre. A Georgette é outra coisa, ela passeia em volta do texto, ela passeia em volta das marcas, ela passeia em volta das movimentações. E isso também foi um aprendizado bacana para mim, de ver como o texto pode ser tratado dessas duas. Até a dicção das duas é muito diferente. A pronúncia, o cuidado com a pronúncia e a articulação é muito diferente. E muito produtivo esse embate, eu acho. Fico usando a palavra divertido porque eu sou leviano, mas muito divertido para mim ver acontecer. A aproximação da Beth começou por causa da escolha da tradução do Ulisses. Ela tem uma relação muito antiga com o Ulisses. Ela queria fazer o monólogo da Molly Bloom e ela demonstrou o quanto ela é uma pessoa crítica, pensante, porque ela falou, quando eu fazia o monólogo no Bloomsday em São Paulo nos anos 80, só existia uma tradução disponível do monólogo integral, que era a tradução do Antônio Weiss. Hoje são 3. E ela foi olhar as outras 2. E daí, para minha sorte, ela achou que a minha era mais interessante. Ela me procurou para trabalhar com eles na adaptação do monólogo para aquela peça. E eu acabei participando do processo de produção, também assistindo ensaio, ajudando no que eu pude. Nesse meio tempo, entre a estreia da Molly e agora, a Ana Lívia, a gente ficou bem próximo, trocando coisas e dicas e tal. E uma coisa que eu passei para eles lerem, essa companhia, foi Lia, o meu romance que saiu agora, que saiu originalmente no plural, né? Saiu no plural. Saiu originalmente no plural como folhetim. Exatamente. E agora o livro saiu. Quando o livro estava em preparação, eu precisava de outros leitores para me dar opiniões. Eu passei para eles leram, o pessoal da companhia, especialmente a Beth, o Gabriel, o marido dela, que foi diretor da peça, e a Lindsay, a produtora, e me disseram muitas coisas muito simpáticas sobre o livro. E a Beth disse que achou quando leu o livro que eu seria capaz de escrever mulheres. O livro é sobre uma mulher. E ela pensou, esse cara sabe escrever
mulheres. E daí me pediu essa peça para 2 atrizes, era parte da job original, vai ser uma peça para 2 atrizes, a partir daquilo. Então, mais uma dessas coisas de cara de pau. Você chega para grande atriz e diz que quer ler o meu romance inédito. Pernocticamente, assim, teve um lado de mim que ficou feliz, porque eu descobri que as coisas que eu escrevia de fato funcionavam quando faladas, segundo aquele critério que eu tinha desenvolvido na minha cabeça 25 anos atrás, que eu achava que os diálogos iam funcionar. Eu não tinha tido muitas oportunidades. Eu traduzia literatura, eu traduzia coisas para ver na boca dos outros. E quando elas começaram a falar aqueles textos, a primeira coisa que me tocou foi, cara, funcionou. Tem uma anedota que eu sempre conto, quando a gente fez o lançamento do Apanhador no Campo de Centeio, teve um evento na Biblioteca Mário de Andrade, e o Pedro Bial foi ler um trecho do livro. Quando ele começou a ler, o trecho é um livro que é muito oral. Quando ele começou a ler, a preparadora de originais, que é essa santa protetora de leitores, era a Márcia Coppola, que é um mito, uma lenda, e ela estava do meu lado na biblioteca. E quando o Bial começou a ler, a gente se olhou e a gente trocou um único olhar e foi, cara, funcionou. E assim, sabe, tipo, meses de trabalho, meses de cuidado, e quase rolou uma lágrima geladinha, assim, tipo, cara, funcionou, tá funcionando, a pessoa tá falando e tá fazendo sentido, é uma pessoa falando. Então isso pra mim foi muito legal. E foi muito bacana, num outro sentido louco, agora ontem eu estava passeando com eles pela cidade, assim, cada 3 frases que eu falo, o Gabriel ou a Lindsay, a Beth é mais cuidadosa, mas o Gabriel ou a Lindsay dizia assim, cara, isso está na peça. Essa construção de frase está na peça, essa expressão está na frase, está na peça. Você percebe o quanto, sabe aquele folclore que dizem que se você olhar para o desenhista de cartoon, ele sempre parece os personagens que ele desenha? Você descobre o quanto tem de você. Eu estava escrevendo 2 mulheres, outro mundo, outra coisa, mas, cara, tem padrões curitibanos, eles acham divertidíssimo dizer certas coisas. Tem um momento claro em que a Georgette meio que imita o meu sotaque quando ela está falando, porque para eles a gente é muito diferente, a gente é muito estranho. E essas coisas transpiram no texto, aparecem, transparecem no texto. Para mim foi muito, sei lá, freudianamente interessante. Me descobri dentro de um texto que eu achava que era de outra pessoa.